Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Bom, para hoje, a atividade de artes. Nesse bloquinho, iremos fazer a primeira atividade. Continuamos falando sobre a trajetória do cinema. Bom, e para isso eu irei fazer uma breve introdução. E a gente começará a falar começar a leitura a partir do segundo parágrafo. Porque assim, a primeira introdução que começa falando como surgiu o cinema. Ou seja, antigamente não existia a fotografia, né? Porque se a gente queria tirar uma fotografia de um momento especial, seja um casamento, um aniversário, o que é que a gente fazia, né? A gente tinha que guardar aquele momento especial na mente. E se a gente quisesse outra opção, teria que fazer o quê? Chamar um artista para pintar a nossa imagem, né? Fazer uma pintura daquele momento, para aquele momento que fosse especial, né, na nossa vida, ou seja, para registrar aquele momento especial, porque não existia uma fotografia. Então, com o passar dos anos, aí foi que surgiu a fotografia. Ou seja, antes do cinema existia o quê? O que foi que veio antes do cinema? A fotografia, pois sem ela não existia o cinema. Ou seja, existiu primeiro a fotografia para depois surgir o cinema. Então vamos lá. Segundo parágrafo. Niepce foi quem conseguiu pela primeira vez registrar uma imagem sem pintar. Em 1826 foi a primeira foto. Não existia o filme fotográfico ainda. O filme fotográfico era aquelas máquinas de antigamente que as pessoas tiravam foto, aí era um fio preto que tinha dentro da câmera, sabe? Pronto, não existia nem esse fio preto na câmera quando surgiu a primeira fotografia. A imagem foi registrada numa placa de vidro com o auxílio de uma câmera escura. Essa foto demorou 14 horas para ser registrada. O filme na câmera. Se uma imagem durou 14 horas, imagine um filme, quanto tempo não duraria, não é verdade? Então vamos lá. O terceiro parágrafo. O filme na máquina foi inventado em 1879 por Ferreira e melhorado pelo americano George Este, o inventor da câmera Kodak. Ou seja, a primeira câmera Kodak foi George que inventou, né? Que aperfeiçoou, né? A câmera Kodak. Ele melhorou, então ele aperfeiçoou algo que já existia, que é a câmera escura, que já existia, então ele aperfeiçoou e criou a famosa câmerazinha Kodak. Quarto parágrafo. Aí é que a fotografia entra no cinema. Era preciso o filme para poder fazer filmes. Algum tempo depois, os irmãos Lumière, que a gente já estudou na aula passada sobre eles, fazem a primeira sessão de cinema em Paris, capital da França. Os irmãos fizeram o primeiro filme em dia 28 de dezembro de 1895. Era a invenção cinematográfica. Uma câmera de filmar e projetar imagens em movimento. Isso aconteceu no maravilhoso ano de 1895, o ano em que nasceu o cinema, né? Então a gente vê essa trajetória todinha, que não existia filme,
começou pela pintura, depois da pintura, aí veio a câmera Kodak, né? E assim por diante. Então vamos lá para a atividade. Ó, vocês vão fazer a atividade, tem da 1 a 8. 1. Sem o que não existia o cinema? A2. Antes das fotos, só podia obter uma imagem se o pintor fizesse um. O que é que o pintor fazia? 3. País onde o cinema e a fotografia fizeram progresso. Lá no começo do texto, foi o primeiro país. 4. O jovem inventor Niepce foi quem conseguiu pela primeira vez registrar uma paisagem sem pintar. Ele fez uma... O que foi que ele fez? 5. O filme de máquina fotográfica foi inventado em 1879 por... Quem inventou? Aí depois que ele inventou foi melhorado por... Dois, né? Um inventou e o outro melhorou, ou seja, aperfeiçoou, né? Criou uma nova câmera que é a que nós usamos por muitos anos. 6. George Eastman foi criador da câmera. Aí tem qual é o nome? Os irmãos. Quais foram os irmãos? Aí vocês vão botar o sobrenome deles, né? Que é um sobrenomezinho. Fizeram a primeira sessão de cinema em... Qual é o país que eles fizeram? Eu quero aqui saber qual foi o país que eles fizeram essa primeira sessão de cinema. E o 8. O primeiro aparelho de cinema que filmava e projetava as imagens em movimento chama-se... Qual foi? Bom, por hoje só. Fiquem com Deus e até a próxima aula.